E aí, galerinha do IF Salva, a aula de hoje será sobre determinantes e os assuntos vão ser sobre a terceira ordem e propriedades por Camille Medeiros e Társila Marielle. Vamos ao conceito de determinantes. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Esse número é encontrado fazendo-se determinadas opções com os elementos que compõem a matriz. Indicamos o determinante de uma matriz A por det A. Podemos ainda representar o determinante por duas barras entre os elementos da matriz. Existem três tipos de ordens diferentes de determinantes. A primeira ordem é igual ao elemento da matriz, pois esta apresenta apenas uma linha e uma coluna. Os determinantes de segunda ordem são aqueles que apresentam duas linhas e duas colunas. O determinante de uma matriz desse tipo é calculado, primeiramente multiplicando os valores constantes nas diagonais, uma principal e a outra secundária, de seguida subtraindo os resultados obtidos dessa multiplicação. Os de terceira ordem são aqueles que apresentam três linhas e três colunas. Utilizando a regra de Sarrus, que consiste em repetir as duas primeiras colunas e logo a seguir a terceira. Agora, vamos aprender a resolver uma questão sobre determinantes. No exemplo abaixo, encontramos uma determinante de terceira ordem. Resolvemos esse determinante usando a lei de Sarrus, que repete os números das duas primeiras colunas. O primeiro passo para resolver esse determinante é reescrever o determinante, acrescentando as duas primeiras colunas. O segundo passo é multiplicar os elementos da diagonal principal e somá-los. Assim, 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. 4 mais 3 vezes 4 vezes 5, que é 60. 60 mais 1 vezes 1 vezes 1, que vai totalizar 1. A soma desses elementos vão ser igual a 65. O terceiro passo é multiplicar e somar os números da diagonal secundária, que vão ser 5 vezes 2 vezes 1, que vai totalizar 10, mais 1 vezes 4 vezes 2, que vai totalizar 8, mais 1 vezes 1 vezes 3, que vai totalizar 3. Depois, é só diminuir os elementos da diagonal principal pela diagonal secundária. Assim, vamos obter o resultado desse determinante, que vão ser 65 menos 21, vão ser igual a 44. O cálculo dos determinantes pode ser facilitado se analisarmos as características e propriedades de algumas matrizes. Há algumas propriedades que, se bem observadas, podem fazer com que economizemos tempo na realização desses cálculos. Vejamos quais são essas propriedades e como elas podem nos ajudar. Bom, eu vou estar explicando o assunto de propriedades. Determine as propriedades abaixo. Determinante A. Para sabermos se uma fila vai ser nula, quando houver uma fileira com zero, o determinante será zero. Determinante B. É o mesmo caso do determinante A. A diferença é que as filas nulas estão posicionadas em posições diferentes. Mas, o determinante A fila nula está na horizontal e o determinante B está na vertical. No determinante C, se duas filas paralelas ou duas linhas ou duas colunas forem iguais, o determinante vai ser zero. Como no exemplo, a primeira fila e a segunda fila são iguais, ou seja, 249. Determinante D, se o número de cima se multiplicar por 2 para dar o resultado, o determinante vai ser zero. Por exemplo, 3 vezes 2 dá igual a 6, 8 vezes 2 dá igual a 16, 4 vezes 2 dá igual a 8.